Você tem razão, Carlos. Se eu for para casa, meu pai vai começar tudo de novo e ele está cada vez mais agressivo. Entraram no carro. Carlos deu a partida e ia saindo, quando um jovem empregado da fazenda de Fagundes aproximou-se velozmente numa charrete. O rapazinho estava muito nervoso e foi com a voz agitada que se dirigiu à professora. Dona Eugênia, o patrão me mandou vir buscar a senhora. Eugênia olhou para o namorado, sem saber o que dizer, mas Carlos não demonstrou qualquer dúvida quando respondeu ao rapaz. A Eugênia não vai para a fazenda hoje. Pode dizer isto ao pai dela. O desespero tomou conta do garoto. Pelo amor de Deus, Dona Eugênia. Eu não posso voltar sem a senhora. O seu Fagundes está uma fera. Ele não vai se conformar. Antes que Eugênia se manifestasse, Carlos desligou o veículo, desceu e se aproximou do menino que estava quase chorando. Apoiou a mão no ombro dele e perguntou: O que está havendo por lá? Por que você está tão assustado? Tá todo mundo apavorado com as atitudes do seu Fagundes, moço. Ele tá muito esquisito. Parece que tá. Aproximou a boca no ouvido de Carlos para Eugênia não ouvir a delicada revelação, possuído pelo demônio. Carlos quase achou graça da situação e teria dado uma boa gargalhada diante do ar de assombro do rapazinho, se o momento não fosse tão grave. Não diga asneiras, menino. Vai e diga se o patrão que a Eugênia não vai para casa hoje pronto. Mas, seu moço, ele vai ficar muito bravo. Vai querer me bater. Bater? Mas você não é nenhum escravo, é apenas um empregado. Diga isto a ele. O homem tá muito esquisito, moço. Além disso, ele não tá agindo por vontade própria, mas pela vontade do diabo. Eu sinto muito, mas a Eugênia não vai voltar para a fazenda. Isto já está decidido. Carlos entrou na caminhonete e saiu em disparada. O rapaz voltou para a fazenda sozinho e foi recebido, na porteira da entrada, por um Fagundes completamente ensandecido. Onde está minha filha, seu imprestável? Ela não quis vir, patrão. Ah, não quis? E foi para onde? Não sei, não senhor. Quem estava com ela? O rapaz baixou a cabeça. Não vi ninguém, não senhor. Deixe de mentir para mim, seu Bernie. Tinha alguém com ela? Tinha. Tinha um rapaz, mas eu não conheço ele, não senhor. O empregado de Fagundes não estava mentindo quando disse isto. Ele realmente não conhecia Carlos. Mas a informação deixou o homem ainda mais possesso. Reagiu aos gritos. O quê? Um rapaz com ela. E você os deixou ir embora? Pois eu vou lhe mostrar como é que se trata camarada incompetente. E, munido de um chicote, aplicou uma surra no rapaz que, cheio de pavor, não ousou reagir. Apenas chorou e foi embora com os vergões a arder-lhe nas costas e nas pernas. As atitudes insensatas de Fagundes, embora parecendo exageradas, eram tão somente o efeito da subjugação imposta pelos espíritos desequilibrados que o acompanhavam há muito tempo. E desta forma que eles agem, quando se determinam a levar adiante um mal feito qualquer. Desde que Anselmo chegara à cidade, os personagens das ocorrências do passado passaram a integrar o mesmo cenário. Isto significava que a consumação do ato de reparação do coronel Elpidio estava prestes a ocorrer. Sabendo disto e, inconformados com o possível sucesso da empreitada, os obsessores, que tanto se comprazem com o fracasso dos homens em seus objetivos mais nobres, trataram de agir logo e não economizaram esforços na tentativa de frustrarem aquela ação. Mas, devido às condutas retilíneas de Anselmo, Carlos e Eugênia, eles não puderam atuar por meio destes,
uma vez que os três se encontravam em perfeito equilíbrio emocional e em sintonia com os espíritos elevados que os orientavam e protegiam. Somente encontraram guarida na mente desequilibrada de Fagundes, com quem vinham mantendo uma grande afinidade. Com sua natureza doentia, egoística, presunçosa e viciada, o jogador tornou-se um fértil terreno para a expansão das maldades dos obsessores, que junto deles se sentiam muito à vontade. Sua negação de Deus e seus pensamentos materialistas criaram entre ele e os espíritos de luz que o tentavam inspirar para o bem uma barreira intransponível. Por isso, Fagundes tornou-se uma presa muito fácil, condicionada a obedecer ao comando dos maus espíritos. Assim, quanto mais o pai de Eugênia se irritava, mais os malfeitores do além o envolviam em suas obscuras vibrações e faziam rebrotar das entranhas do ex-jagunço suas mais primitivas e infelizes aptidões. Manipulavam-no como um fantoche. E tanto o admoestaram que, naquela noite, seu instinto assassino de ex-jagunço, até então adormecido no inconsciente, aflorou de modo irrevogável. Não bastasse a recusa da filha em satisfazer a sua determinação de pai, tivera a confirmação de uma antiga desconfiança. Eugênia namorava às escondidas, traindo covardemente pelas costas, convencia-se ele, cada vez mais envolvido pelos obsessores. Com o incentivo dos espíritos trevosos que o assessoravam, decidiu que nada daquilo ficaria impune. Que sua honra, ultrajada pelo mau comportamento da filha, deveria ser resgatada, independentemente do que isso lhe custasse. Naquela noite, enquanto ingeria sôfregas goladas de aguardente, desentocou um revólver que possuía em casa, limpou cuidadosamente, municiou e o colocou na cintura, para deleite e grande algazarra festiva de suas invisíveis companhias. Naquele mesmo momento, Gertrudes, Carlos e Eugênia conversavam na casa da benzedeira. A senhora precisava ver a cara do rapazinho ao afirmar que o seu Fagundes está possuído pelo demônio. A impressão que eu tive foi a de que ele acredita mesmo nisto. Isto é fruto da desinformação dessa gente, comentou Gertrudes. O que eles chamaram de demônios são simplesmente os espíritos endurecidos, vingativos e rancorosos que se encontram desencarnados. Esses malfeitores são atraídos pelos pensamentos maldosos dos que vivem distantes de Deus e se comprazem em lhes fazer companhia, induzindo-os a cometer os maiores equívocos, ao mesmo tempo em que desfrutam de seus vícios. Um dia, todos eles terão que ajustar contas com Deus e, através da reparação dessas faltas, ou seja, pelo sofrimento físico e moral, se depurarem. Quanto mais tempo levarem para se conscientizar, mais aumentarão os seus débitos e mais dolorosos serão os seus padecimentos na hora do acerto de contas. Eugênia suspirou profundamente. Estava inquieta e muito preocupada. Oh, Carlos, estou me sentindo tão mal com esta situação. A única certeza que tenho é de que não vou desistir do projeto social e, mesmo sabendo que não posso contar com a ajuda financeira do meu pai, ele será realizado um dia. Muito bem, Eugênia. E você sabe que pode contar sempre comigo. Quanto ao nosso futuro, eu já decidi o que fazer. Vou acelerar a construção da nossa casa e assim que ela estiver pronta, nós nos casamos, independentemente da aceitação do seu pai, está bem? Eugênia, com os olhos banhados em lágrimas, assentiu com um gesto lento e repousou a cabeça no ombro do namorado. As contrariedades enfrentadas só faziam aumentar a força extraordinária daquele amor que os unia cada vez mais. Capítulo 20. Suprema doação. Pergunta: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Resposta: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções.
A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Livro dos Espíritos, questão 893. 4 dias após Eugênia haver saído de casa, num domingo logo cedo, Fagundes parou a montaria próximo ao cercado que circundava o quintal da casa de Gertrudes. Ele havia determinado a um empregado que vigiasse os passos da filha e acabou descobrindo onde ela estava hospedada. Assim que chegou, começou a gritar a plenos pulmões: Eugênia! Eugênia! Eu sei que você está aí. Venha aqui fora imediatamente. Sua voz estava arrastada, as palavras saíam emboladas, pois ele dera de passar todas as noites bebendo, incentivado pelos obsessores, dentre eles, os comparsas do tempo em que era o chefe do bando de jagunços do coronel Elpídio. Estes homens encontravam-se desencanados, em completa desarmonia psíquica e faziam parte do grupo que o incentivava a cometer todos aqueles desatinos, além de o vampirizarem em seus vícios. Eugênia estava dormindo e não ouviu os gritos do pai. Quem saiu para atendê-lo foi Gertrudes. Bom dia, seu Fagundes. O que o senhor deseja? Não quero falar com você, sua feiticeira. Já obtive informações de que minha filha está coitada nesta espelunca e eu quero vê-la agora, senão vou invadir e, se tiver que fazê-lo, não responderei pelos meus atos. Por favor, seu Fagundes. Procure se acalmar. Eugênia está sofrendo muito com esta situação. Que situação, o quê? Isto é assunto de família e é melhor que você não se meta, sua enxerida. Vai chamar minha filha, ou vou ter que invadir esta tapeira. Ameaçou, esporeando o cavalo, instigando-o a derrubar o cercado. Sem alternativa, Gertrudes retornou ao interior da casa. Precisava acordar Eugênia e ver o que poderia ser feito. Fagundes estava visivelmente descontrolado e muito ameaçador. A mulher ficou ainda mais preocupada, ao notar, com sua clarividência, que junto dele estavam os desencanados que o subjugavam e que estes eram ainda mais cruéis do que o próprio Fagundes. Neste momento, Carlos, que havia dormido no galpão, naquela noite, percebeu o que estava ocorrendo e decidiu enfrentar a situação. Surgindo de trás da casa, aproximou-se de Fagundes, acreditando que poderia resolver a questão com bom senso e diplomacia. Quando o pai de Eugênia deparou-se com o rapaz, teve um ataque histérico. Os jagunços desencanados que o acompanhavam, reconhecendo em Carlos o desafeto que os haviam enfrentado com destemor no passado, fizeram acirrar ainda mais o ódio do jogador, gritando em seus ouvidos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Olha aí o tal Vicente que o derrotou naquela briga e que destruiu a sua vida, lembra-se dele? Ele veio lhe afrontar de novo. E por causa dele que a sua filha não quer lhe obedecer. Por causa dele você vai perder tudo o que tem e vai virar mendigo, como da outra vez. Ele vai lhe destruir de novo, seu frouxo. Vai deixar barato ou vai mandar esse idiota para o inferno. Fagundes que, embora sem ter certeza, já desconfiava do envolvimento de Carlos com sua filha, ficou indignado com a presença do rapaz ali. Em perfeita sintonia com o grupo trevoso que o acompanhava, o jogador absorveu a sugestão dos obsessores e ficou ainda mais histérico. O quê? Quer dizer que além de acoitar minha filha, esta bruxa, acoitou também você, seu pé rapado? Por acaso você e a Eugênia estão dormindo juntos? Calma, seu Fagundes. Ninguém está fazendo nada errado por aqui. Não há necessidade de ofensas, vamos conversar civilizadamente. Com você? De jeito nenhum, seu intrometido. E digo mais, se você tiver encostado um dedo na minha filha, eu o mato, entendeu? Disse isso e sacou o revólver, apontando para o rapaz. Fagundes estava totalmente desequilibrado, dominado pelas forças invisíveis que o incentivavam a cometer o crime.
Seu instinto assassino, mais uma de suas tantas más tendências, havia despertado perigosamente dentro de si, para a imensa satisfação dos jagunços que o acompanhavam. Carlos, munido tão somente de coragem, não se deixou intimidar. O senhor pode até me matar, seu Fagundes, mas eu não vou mentir. Eu e Eugênia nos amamos e, com ou sem o seu consentimento, estamos decididos a nos casar. Casar? Vociferou o homem. Vocês estão loucos? Vão viver do quê? Você é um João Ninguém, um infeliz que não tem onde cair morto. Como vai sustentar a minha filha, seu vagabundo? Não sou vagabundo, seu Fagundes. Sou trabalhador e vou oferecer a Eugênia todo o conforto de que ela precisa. Ah, não vai mesmo, grunhiu ele, enquanto apontava a arma na direção do rapaz, provocando uma gargalhada sinistra entre seus velhos comparsas. Tudo aconteceu muito rápido. Anselmo que, de dentro do galpão, estava ouvindo o desenrolar dos fatos desde o início, entrou em cena inesperadamente e mudou o quadro de uma história que deveria ter tido um desfecho bem diferente. Ao ouvir os gritos ameaçadores de Fagundes, o aleijado saíra devagarzinho de seu aposento, contornar a casa e ficar escondido, atrás da parede. À medida que a discussão entre Carlos e o pai de Eugênia foi se acirrando, o coração do andarilho entrou em descompasso. Ele sabia que alguma coisa precisava ser feita e que, de algum modo, o destino do rapaz estava em suas mãos. Então ele se lembrou mais uma vez das palavras que a cigana dissera à sua mãe, décadas antes. O padecimento dele será amenizado no dia em que ele se deixar guiar pelos sonhos, for onde tem que ir, lá neste lugar, reparar toda a maldade que cometeu. A frase martelou inteira e viva em sua mente, como se tivesse acabado de ser dita pela boca rubra e inesquecível da velha cartomante. Anselmo não teve dúvida de que o momento era aquele e que a missão não poderia ser adiada. Agiu mais por instinto do que pela razão. Saiu detrás do esconderijo e, com muita convicção, interpôs-se entre Carlos e Fagundes. Ao ver Anselmo, o jogador tomou um susto. Em parte, pela aparência esquisita do homem que surgira do nada, como uma aparição demoníaca, em parte, porque os jagunços desencanados que o acompanhavam, reconheceram em Anselmo o coronel Elpidio e começaram a gritar nos ouvidos do jogador. Olha quem está aí! Nosso antigo patrão, que resolveu virar bonzinho, dizia um. Minha nossa! Como está horroroso este sujeito, gargalhava outro. E fazia um coro na mente doente de Fagundes. Manda ele para o inferno também. Tem bala suficiente para os dois neste revólver. Completamente transtornado, tomado de uma confusão mental estonteante, Fagundes puxou o gatilho e Anselmo, agindo com uma rapidez incomum a um deficiente físico, jogou-se na frente de Carlos no exato instante em que o disparo iria atingir o peito do rapaz. O projétil, destinado a Carlos, perfurou as costas do aleijado que o abraçou, protegendo-o, enquanto mais 2 tiros eram disparados. Revoltado por ver que não havia acertado o alvo, Fagundes voltara a atirar, mas todos os tiros acertaram em Anselmo, que não se desgrudou do seu protegido, nem quando suas pernas falsearam e ele quedou-se com um baque seco no chão, pois arrastou consigo o corpo do rapaz e deu um jeito de cair sobre ele, fazendo de seu próprio corpo um escudo para protegê-lo, caso o inimigo continuasse atirando. Mas quando isto ocorreu, Fagundes, como se tivesse despertado de um transe, já havia enfiado o revólver de volta na cintura. Esporeou o cavalo, deu meia volta e saiu em disparada, deixando os dois caídos no solo. Ao seu lado, os bandoleiros desencanados gritavam satisfeitos. Como nos velhos tempos, hein, camarada? Agora é fugir e esperar a poeira baixar. Atraídas pelos estampidos, Eugênia e Gertrudes correram para o quintal e ficaram atônitas diante da cena que presenciaram. Carlos e Anselmo estavam caídos,
ambos encharcados de sangue. Enquanto Gertrudes ficou parada na porta, pedindo auxílio espiritual, Eugênia correu para junto deles. Parecia estar revivendo o cenário de um antigo pesadelo. Carlos. Carlos, meu amor. Não morra, por favor, não me abandone. Eu não estou ferido, Eugênia. Mas, este sangue não é meu. E do pobre Anselmo. Ele tomou os tiros que seriam para mim, disse o rapaz, chorando, ajoelhando-se ao lado do seu protetor. Ele salvou a minha vida. Eugênia debruçou-se sobre Anselmo, examinando-o em sôfrega expectativa. Por fim, exclamou. Está vivo. Ele está vivo, Carlos. Vamos levá-lo ao hospital. Vá pegar a caminhonete. Mas quando Carlos ia se levantando, Anselmo segurou com um gesto débil e sussurrou. Não vai adiantar. Precisamos tentar. Não, por favor. Minha mãezinha querida está aqui. Ela veio me buscar e eu quero muito ir com ela. Por favor. Me deixem partir com minha mãezinha, disse o moribundo com voz apagada, enquanto borbotões de sangue escorriam-lhe pelos cantos da boca. Carlos e Eugênia se entreolharam indecisos, mas Gertrudes, que a tudo acompanhava à distância, pôde ver o que estava acontecendo na esfera espiritual. Aproximou-se e disse emocionada. Ele está certo. A mãe dele realmente está aqui com um grupo de socorristas espirituais e o desligamento de sua alma já está sendo providenciado. Vamos fazer uma prece, pedindo bastante amparo para o nosso querido irmãozinho, que está retornando à verdadeira pátria dos homens. E iniciou uma oração. Carlos e Eugênia, sem conseguirem se conter, choravam abraçados, vendo que o olhar de Anselmo turvava-se lentamente. Amparado por Santinha e Loreta, logo após o desligamento de Anselmo dos restos mortais de seu corpo, ele seguiu em uma maca, conduzido por um grupo de socorristas espirituais. Seu perispírito mantinha ainda as características de sua deformidade física, mas de um modo já bem mais sutil. Em sua mente confusa, a remota voz continuava ressoando, repetindo a frase que o acompanhara durante a vida toda. O padecimento dele será amenizado no dia em que ele se deixar guiar pelos sonhos, for onde tem que ir, lá neste lugar, reparar toda a maldade que cometeu. E sentindo os dedos macios da mãe acariciar-lhe os cabelos como nos longínquos tempos de sua infância, Anselmo dormiu profundamente. Nenhuma dor o incomodava mais. Capítulo 21. Captura e suicídio. Pergunta. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Resposta. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou passíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores, com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo, daí a sua afeição por causa da semelhança dos sentimentos. Livro dos Espíritos, questão 484. O assassinato de Anselmo causou um grande reboliço na cidade. Embora se tratasse da morte de um desconhecido andarilho, o que gerou escândalo foi o fato de o assassino ter sido o popular jogador Fagundes. Pior, dentre as 3 testemunhas oculares que o acusavam, estava sua própria filha Eugênia. Fagundes havia desaparecido da cidade desde o momento do crime e os policiais de toda a redondeza andavam em seu encalço. Afinal, há muito tempo o assassino andava desprovido de regalias, pois aquilo que ele insistia em chamar de sorte o havia abandonado em todos os sentidos. Para mais um de seus tantos azares, o delegado era um jovem recém-promovido, com um senso de justiça a toda a prova e uma vontade férrea de mostrar serviço. Era o primeiro grande crime que encarava em sua nova função e ele certamente não deixaria o criminoso impune. Jurou publicamente que meteria o acusado na cadeia em muito pouco tempo. Para Eugênia foi um tempo de tristezas e inquietações.
A morte de Anselmo só fez piorar a já grave decepção de saber que não mais herdaria a fazenda, pois tinha o projeto social predefinido em mente e as instalações da propriedade faziam parte dele. Ao tomar conhecimento de que a fazenda pertencia ao credor de seu pai, foi como se houvesse jogado um balde de água fria em suas nobres pretensões. Então ela percebeu até que ponto chegava a irresponsabilidade de seu genitor. Depois, a exigência de que ela se casasse por interesse material para livrá-lo das consequências de seus próprios desatinos, expunha-lhe o lado manipulador, frio e arrogante, não dando a menor importância para o verdadeiro sentimento de amor que a filha nutria por Carlos. Agora, a tentativa de assassinar o rapaz que ela amava e o covarde assassinato do inofensivo Anselmo, mostravam um lado ainda mais obscuro da personalidade de Fagundes, ou seja, a falta de controle emocional de um psicopata obcecado e intolerante. Durante o enterro do corpo de Anselmo, Carlos, Eugênia e Gertrudes encontravam-se bastante abalados com o trágico acontecimento. Não entendo como é que uma pessoa pode ser tão inconsequente, disse Eugênia, referindo-se ao pai. Por mais que a gente tente entender, por mais que estude a natureza dos homens e que queira colocar em prática os mandamentos de amor e perdão, apregoados por Jesus Cristo, é muito difícil. Minha filha, suspirou Gertrudes. Todos nós seres humanos possuímos em nosso interior o germen da violência. Aliás, no passado, muitas vezes, foi a capacidade de sermos violentos que nos livrou de muitos problemas. Num mundo onde prevalecia a lei do mais forte, ser violento era uma questão de sobrevivência. No entanto, o tempo passou, as coisas mudaram muito e, principalmente depois da vinda do Cristo ao planeta, a lei do amor está passando, pouco a pouco, a substituir a lei do mais forte. O problema é que muitos homens insistem ainda em continuar vivenciando a barbárie, pois a agressividade permanece muito latente dentro deles. Pessoas assim ainda não absorveram nem a lei de Moisés, ou seja, os 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás as coisas do teu próximo. Infelizmente, estas pessoas levaram bastante tempo para absorverem a lei do amor que Jesus Cristo nos trouxe já há tanto tempo. Dona Gertrudes, a gente sabe que essas coisas ocorrem o tempo todo, mas nunca imagina que vai acontecer dentro da nossa própria casa, envolvendo a nós e aos nossos familiares, suspirou Eugênia. Cumprindo o que havia prometido, poucos dias depois, o delegado e seus soldados capturaram Fagundes. Ele estava escondido no mato, completamente desorientado. Mais parecia um bicho do que um ser humano, no momento de sua prisão. Abandonado à solidão dos que vivem à margem da lei, desprovido dos prazeres auferidos em seus vícios, passou a ter uma visão aterradora de seu futuro. Afinal, o que o aguardava? Prisão, humilhação, pobreza, vergonha. Isto poderia ser classificado de vida? Não. Não sob a ótica egoística e inconsequente com que encarava a existência humana. Ao contrário de Elpídio, o ex-jagunço Gregório falhara em suas provações. Sua missão seria conquistar o amor do casal que ele próprio havia destruído na existência anterior. Foi-lhe concedida a oportunidade de um convívio estreito com essas pessoas, tendo a moça como filha e podendo ter o rapaz como genro. A boa condição financeira que lhe foi propiciada também fazia parte do resgate. Deveria ser utilizada de modo generoso, pois auxiliar Eugênia e Carlos a concretizarem o projeto social era mais um dos compromissos assumidos por ele antes de sua encarnação. No entanto, o infeliz falhara em tudo. Deixar as más tendências e os vícios dominarem novamente a sua vida. Somente dera ouvidos aos espíritos desajustados que passaram a acompanhá-lo desde os primeiros deslizes, ignorando completamente os conselhos que os bons espíritos tentavam incutir em sua mente, inspirá-lo para o bem. Assim, viveu egoisticamente, negando a existência de Deus, sobrepondo-se a tudo e a todos.
Não amou nem mesmo as pessoas mais próximas e não fez a menor questão de ser amado. Queria apenas ganhar suas apostas, gozar os efêmeros prazeres materiais, ditar regras e ser obedecido sempre. Conduzido ao cárcere, não se conformou e, incentivado pelos companheiros espirituais desequilibrados que o queriam junto deles, enforcou-se com o próprio cinto, prendendo-o à cela da delegacia tão logo desencanou. Foi subtraído de seu corpo físico, através da ação violenta dos espíritos malfeitores que o vinham vampirizando e, conduzido aos territórios umbralinos, certamente viria a sofrer durante muito tempo as consequências de sua má conduta. Para Eugênia, o suicídio do pai foi mais um duro golpe em seu coração, já tão abalado pelas sequentes adversidades. Queria que ele pagasse pelo crime que cometeu, mas não esperava que morresse desta forma, disse ela a Gertrudes, durante o enterro do corpo do genitor. O suicídio é sempre uma morte complicada e as consequências costumam ser desastrosas na espiritualidade, respondeu a amiga. Só nos resta orar por ele e pedir a Deus que tenha compaixão e que suavize o padecimento de suas penas. Capítulo 22. A Santa. Pergunta. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Resposta. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Está também na intuição da escolha que se fez, é a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das principais fases de sua existência, do gênero de provas por que terá de passar, quando estas têm um caráter marcante. Conservou uma espécie de impressão em seu íntimo e essa impressão é a voz do instinto, que se revela quando o momento se aproxima como um pressentimento. Livro dos Espíritos, questão 522. Poucos dias após o suicídio de Fagundes, Januário procurou Eugênia e apresentou-lhe as duplicatas. O prazo dado ao pai dele estava se esgotando e o AJ estava ansioso para se apropriar da fazenda. Afinal, tratava-se de uma belíssima propriedade, que só não tinha uma produção mais rentável devido ao desleixo do ex-dono. Januário fingiu lamentar a situação, disse ter muita simpatia pela moça, mas, no fundo, não via a hora de assenhorear-se daquelas terras. Eugênia, embora bastante abalada, não criou qualquer dificuldade e garantiu ao credor de seu pai que em poucos dias desocuparia a fazenda. Dias depois, reuniu os empregados e explicou-lhes o que estava acontecendo. Expôs-lhes a situação da venda da propriedade, mas disse-lhes também que eles certamente não ficariam desempregados, pois havia pedido ao novo proprietário para manter os mesmos camaradas que há anos vinham servindo fielmente a ela e a seu pai. Após a exposição, todos retornaram aos seus afazeres, cabisbaixos e inseguros quanto ao futuro. Já as duas mulheres que há décadas trabalhavam na casa e que eram muito apegadas a Eugênia, não conseguiam parar de chorar. Um clima de tristeza tomou conta do ambiente, enquanto elas ajudavam a professora a separar os pertences pessoais, que deveria levar consigo. As coisas estavam desse modo quando alguém bateu palmas na varanda. Ao ver de quem se tratava, Eugênia correu em direção à grande amiga. Que bom ver a senhora, Dona Gertrudes, estava mesmo precisando lhe falar, disse, abraçando-a carinhosamente. O que está acontecendo aqui? Perguntou Gertrudes, ao ver várias malas espalhadas no chão e as duas mulheres chorando. Estou retirando os meus pertences, pois devo entregar a propriedade ao Januário esta semana. Estou esperando o Carlos vir com a caminhonete para me apanhar. Mas, antes, queria saber se posso ficar morando com a senhora. A casa que o Carlos está construindo ainda demora uns meses para ficar pronta e enquanto isso, nós vamos providenciar os documentos, pois pretendemos nos casar antes de irmos morar juntos. Seria para mim um grande prazer acolhê-la novamente em minha casa, Eugênia, mas, se o que eu penso for verdade, você não vai perder a fazenda. E por que não? Gertrudes estendeu-lhe uma sacola.
Isto é um presente do Anselmo para você. Eugênia fitou a benzedeira, sem nada entender. Vamos, pegue. É seu. Eugênia apanhou a sacola e quando ia abrir, Gertrudes interveio. Melhor fazer isto lá dentro. Podemos ir ao seu quarto. E claro, dona Gertrudes, mas por que tanto suspense? Vamos lá, que você vai saber. E as duas entraram no quarto. Quando Eugênia tirou da sacola a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ficou boquiaberta. Além da perfeição dentária, o manto da santa estava todo coberto pelas pedrinhas coloridas que Anselmo havia encontrado na parede do casarão. É linda, dona Gertrudes. Ele fez com muito carinho para você, Eugênia. Pena que não teve a oportunidade de entregar pessoalmente. E mesmo, mas o que este presente tem a ver com a entrega da fazenda ao Januário? Eugênia, preste atenção. Você não reparou nestas pedras? Claro que sim. São lindas, e deram um efeito maravilhoso à escultura. Só isto. Dona Gertrudes, do que a senhora está falando, afinal? Preste atenção, Eugênia. Estas pedras não são um enfeite qualquer. São pedras preciosas. O quê? A senhora está brincando? Eu não brincaria com uma coisa não tão séria, minha filha. Eugênia sentou-se na cama. Estava pálida. Observou bem a imagem. É verdade. Eu não percebi logo, porque jamais iria supor uma coisa dessas, mas agora, vendo melhor, parecem mesmo pedras verdadeiras. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Pois eu não tenho a menor dúvida de que sejam. Não que eu entenda do assunto, mas a minha intuição não costuma falhar e eu nunca vi nada igual em toda a minha vida. Mas, onde ele as teria arranjado? Eu desconfio de que sei, mas isto é uma longa história. Tempos atrás, o Anselmo me disse que havia sonhado com a mãe dele. Neste sonho, eles estiveram no velho casarão mal assombrado que existe aqui na fazenda, onde ele se sentiu muito mal e teve o que considerou haver sido um reencontro com o passado. Anselmo ficou muito impressionado com o sonho e me disse que pretendia ir até o local, mas houve uns contratempos e nós não voltamos mais a conversar sobre o assunto. Naquela noite que você foi para minha casa, após a discussão com o seu pai, o Anselmo me mostrou esta imagem que estava esculpindo para lhe presentear. Mais tarde, eu ouvi um barulho e vi que ele estava seguindo em direção à estrada. Imaginei que o estivesse indo para o casarão. Preocupei-me, mas achei melhor não interferir. Mas... interrompeu Eugênia com certa impaciência. Calma, minha filha, já vou chegar onde você quer. No dia seguinte, o Anselmo confirmou ter ido ao casarão. Disse-me que havia encontrado umas coisas muito bonitas lá, mas não me revelou do que se tratava. Falou que era uma novidade e que eu só poderia ver, depois que você visse. Eu achei graça e não insisti, afinal, apesar da idade, às vezes o Anselmo tinha uns rompantes de ingenuidade e se comportava feito uma criança. Agora eu sei que ele estava se referindo a estas pedras. Será? Eu tenho certeza. Muitos anos atrás, havia um fuxico na região de que o antigo dono desta fazenda, o tal Coronel Eupídio, era muito avarento e teria enterrado objetos valiosos em algum lugar, para se proteger dos próprios empregados que o estavam roubando, depois que ele ficou doente. Enquanto a fazenda esteve abandonada, após a morte do coronel, muitos moradores da cidade procuraram esses tesouros, escavando buracos em diversos lugares da propriedade. Mas, segundo consta, nunca encontraram nada que justificasse o comentário. Então, a senhora acha que o Anselmo sabia onde estavam escondidas estas pedras? Não. Ou melhor, conscientemente, não. Aliás,
Ele nem sabia que elas tinham valor, porque se soubesse, as teria guardado num lugar mais seguro. Ele apenas quis enfeitar o manto da santa para lhe agradar. Eu a encontrei embaixo da cama dele, quando fui varrer o galpão. Mas a senhora não disse que já tinha visto a imagem. Sim, mas quando ele me mostrou era só uma peça de madeira, não havia pedra alguma. Depois, com todos estes acontecimentos ruins que se seguiram, eu acabei até me esquecendo do presente que lhe estava preparando para você. Oh, Dona Gertrudes, se isto se confirmar, vai ser maravilhoso, disse Eugênia com grande expectativa. Significa que eu vou poder pagar a dívida do meu pai. E ficar com a sua fazenda. Obrigada, meu querido amigo, exclamou a moça, de olhos fechados, a mãos palmadas sobre o coração. O que posso fazer para demonstrar toda a gratidão que lhe devoto pelas atitudes maravilhosas que tanto estão beneficiando a mim e ao Carlos? Gertrudes pousou a mão no ombro dela. Eu sei como você pode fazer isto, Eugênia. Sabe? Então, me diga, por favor. O Anselmo me contou que na noite em que esteve em sonho no casarão, foi-lhe mostrada uma visão encantadora. Segundo ele, as ruínas se transformaram num lugar lindo, iluminado, com som de música e vozes alegres de crianças. Esta visão o deixou muito emocionado e se repetiu ante seus olhos na noite em que ele esteve lá fisicamente. Mas é claro. O meu projeto, atalhou a professora. A casa de apoio às crianças carentes pode muito bem ser instalada no casarão. Vai dar muito trabalho, teremos que praticamente reconstruí-lo, mas será possível, sim. O casarão está bem localizado, fica próximo da estrada e não é tão distante da cidade. Gertrudes sorriu. Muito bom você ter gostado da sugestão. Eu sei que a ideia não foi só da senhora, Dona Gertrudes. Aliás, já nem me surpreendo mais com essa afinidade entre a senhora e os espíritos benfeitores. Mas, explique-me uma coisa, como foi que o seu Anselmo localizou estas pedras? Ele foi ajudado por amigos espirituais. Embora os espíritos elevados procurem não interferir em questões de ordem material, dependendo do objetivo da ação, eles podem permitir uma comunicação esclarecedora, sim. Em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, item 31, a história de uma senhora que acabara de perder seu marido, depois de 30 anos de convivência e, sem nenhum recurso material, se encontrava a ponto de ser expulsa de casa pelos próprios enteados. Uma tarde, o marido, em espírito, apareceu para ela e a pediu para acompanhá-lo ao escritório. Ali, mostrou uma escrivaninha selada, onde lhe indicou uma gaveta secreta, cuja existência ninguém conhecia. Nesta gaveta, encontrava-se o testamento que a beneficiava na partilha dos bens e que a livrou de ser vítima de uma grande injustiça. Que história interessante, Dona Gertrudes. Prova de que as relações entre encarnados e desencarnados são muito mais frequentes do que supomos, não é? Anselmo teve o que podemos chamar de conselho íntimo de um espírito protetor, ao ser inspirado a ir ao casarão, porque as suas intenções eram boas e desprovidas de egoísmo. Bem ao contrário das intenções de quem escondeu as pedras, mesmo que tenha sido ele próprio, em outra encarnação. O que aconteceu foi uma advertência provinda da espiritualidade e a qual, felizmente, ele deu crédito. Graças a Deus. Quando a intenção dos homens é praticar o bem, os bons espíritos os inspiram a encontrarem o melhor caminho. Isto tem acontecido, por exemplo, na área da ciência e da tecnologia. Os espíritos entram em contato mental com os encarnados e os auxiliam a encontrar soluções para problemas graves, como vacina para doenças letais e coisas desse tipo. Resta aos homens estarem atentos a essas advertências que têm sido de imensurável auxílio para a humanidade inteira. Precisam também ter humildade para admitirem que não agem sozinhos. Exatamente.
Talvez seja esta a parte mais complicada, porque os homens, ainda tão orgulhosos e senhores de si, não admitem dividir os louros de suas conquistas com ninguém, menos ainda com mentores que eles não podem ver nem ouvir. Quando Carlos chegou à fazenda, desconsolado por estar indo ajudar a noiva a levar sua bagagem para a casa de Gertrudes, foi surpreendido pelo bom ânimo das duas. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele, meio confuso. Eugênia correu em sua direção, abraçou-o, beijou-o ternamente e disse: "Carlos, meu amor. Vamos nos sentar, que eu e Dona Gertrudes temos uma notícia maravilhosa para lhe dar." E, após ouvir a incrível história narrada por elas de ter confirmado que as mulheres já desconfiavam, ou seja, de que aquelas pedras eram mesmo muito valiosas, Carlos, profundamente emocionado, elevou uma prece de gratidão ao querido amigo Anselmo, rogando a Deus que o recompensasse, dando-lhe amparo e proteção. Capítulo 23. A Casa dos Pequeninos. Pergunta: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na terra? Resposta: o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque, então, farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Livro dos Espíritos, questão 1019. 3 anos mais tarde, o velho casarão estava totalmente reformado. Nele foi construída a casa de assistência à criança, que Eugênia tanto sonhara. Com a ajuda de Carlos, foram tomadas todas as medidas necessárias para, dentro dos trâmites jurídicos, serem registradas legalmente e vendidas as pedras encontradas por Anselmo. A pedido de Eugênia, o próprio Carlos se encarregou de, com muito cuidado, extrair as joias do manto da santa, substituindo-as, uma a uma, por outras de menor valor, mas de semelhantes belezas. O presente de Anselmo tornou-se um objeto de incalculável estima e, colocado sobre uma antiga cristaleira que pertencerá à avó de Eugênia, passou a ser o ornamento mais valioso dentro da casa da fazenda. Com o dinheiro arrecadado, Eugênia pagou todas as dívidas de Fagundes e, com o que sobrou, pôde investir no seu projeto social. Novos investimentos também foram feitos na fazenda, que aumentara consideravelmente a produção. Melhores condições de vida foram oferecidas aos empregados e muita gente foi contratada, para suprir a demanda de mão de obra que as novas atividades passaram a exigir. A Casa dos Pequeninos, assim denominada a entidade assistencial instalada no velho casarão, era a menina dos olhos de Eugênia, Carlos e Gertrudes, pois a benzedeira também aderiu à concretização do projeto. Contando com a contribuição de inúmeros voluntários, dentre eles professores, enfermeiros, pais de alunos e funcionários da própria fazenda, e sob a vigilante direção dos fundadores, em muito pouco tempo, a casa estava funcionando a todo vapor. Atendendo inicialmente como creche, ali os pequeninos tomavam banho, recebiam alimento e podiam dormir confortavelmente durante algumas horas do dia. Dentro das atividades desenvolvidas no projeto incluíam-se práticas recreativas, esportivas e culturais. Uma vez por semana, a casa era visitada por um médico e uma dentista, para atendimento de rotina às crianças ali assistidas. Outra atividade implantada no centro de atendimento foi a assistência espiritual, pois uma escola do Evangelho foi inaugurada numa de suas enormes salas. Esse trabalho era dirigido por Gertrudes e todos participavam com muito boa vontade. Uma parte da fazenda foi separada para produzir alimentos para suprir somente as necessidades da Casa dos Pequeninos, que deslanchou em muito pouco tempo, mostrando que Eugênia estava certa quando se referia à urgência de se colocar em prática aquele projeto. Mesmo tendo um início bastante simples e tímido, a ação foi pioneira naquela região e, com o passar dos anos,
não só se expandiu vertiginosamente, como serviu de modelo a muitos outros projetos de igual importância, implantados por pessoas possuidoras de sentimentos tão nobres quanto os que levaram Eugênia a tomar aquela atitude. A Casa dos Pequeninos, além de creche e escola, transformou-se num importante orfanato, onde muitas crianças órfãs foram acolhidas e reintegradas ao seio familiar, através de adoções. O primeiro passo dado pela amada professorinha converteu-se num manancial considerável de atitudes caridosas, que muito contribuíram para a suavização das dores daqueles que trilham o caminho da depuração moral, através do sofrimento físico. Na pátria espiritual, após um breve período de repouso ao lado de Santinha, Anselmo, já recomposto, preparou-se para retornar à vida terrena. Ele sabia que apenas parte de seu resgate havia sido cumprido e que novas provas o aguardavam. De qualquer modo, o seu belo exemplo de resignação e de amor ao próximo, arrefeceu enormemente a ação dos seus inimigos do passado. Todos haviam acompanhado os sofrimentos e a mudança de comportamento do ex-coronel durante o período de suas expiações. Alguns decidiram seguir o seu exemplo, buscando também se reformar intimamente. Outros pretendiam ainda continuar espreitando-o, mas já sem a ferocidade e o indomado ódio dos tempos de outrora. Mas, para Anselmo, isto agora era o que menos importava. Bem mais seguro de si, provido das melhores intenções e dos mais nobres sentimentos em seu coração, pediu a Deus a oportunidade de retornar logo à esfera material, para dar curso ao resgate que tão necessário se fazia. Desta vez, você não precisará reencarnar para ser mãe de Anselmo, não é, Santinha? Perguntou Loreta amiga. Não, minha irmã. Desta vez, eu o acompanharei daqui, da esfera espiritual. Serei seu espírito protetor e ele terá uma mãe e um pai carnais que, com toda certeza, o amarão tanto quanto eu. E nesta nova encarnação ele não passará por tanto sofrimento. O sofrimento não é a única forma de se resgatar as dívidas do passado e Deus, com o seu infinito amor, nos dá outras opções para isto. Não que uma coisa substitua a outra, mas elas se completam. A seara do bem necessita de muitos trabalhadores e quando se vive para servir, quando a caridade e o amor ao próximo passam a ser a bússola de nossa vida, nós estamos, também, resgatando dívidas. Na verdade, o que faz o homem evoluir, não é o sofrimento em si, mas a lição de humildade e resignação a que a dor o submete. O importante é aprender com o sofrimento e colocar em prática este aprendizado, não é? Exatamente. Auxiliar os irmãos que padecem, através de trabalhos voluntários, orientar os que estão desorientados e sempre praticar o bem, são ações tão purificadoras quanto as que nos impõem os sofrimentos purgativos da regeneração. O Anselmo terá, nesta nova oportunidade, condições muito favoráveis para se tornar um benfeitor. Então, é este o projeto para a nova encarnação dele. Sim, não só dele, mas de muitos que se encontram encarnados neste momento. Na verdade, o homem, após adquirir conhecimentos sobre a sua condição espiritual, só sofre mesmo, se deixar de lado o próprio aprendizado e insistir em alimentar em seus sentimentos daninhos que já deveria ter superado. Aí, então, o sofrimento se faz necessário, para chamá-la de volta à razão. Uma vez conhecedores dos benefícios espirituais, todos devem se esforçar ao máximo para trilhar o caminho do bem, adiantarem a sua evolução moral e, deste modo, amenizarem os padecimentos auferidos em suas faltas passadas. 24. Epílogo. Pergunta: o número de existências corporais ilimitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se libertar de todas as impurezas, não tem mais necessidade de provações da vida corporal. Livro dos Espíritos, questão 168. Embora recentemente fundada,
já havia um considerável movimento diário na casa dos pequeninos. Rotineiramente, Carlos, Eugênia e Gertrudes permaneciam por lá até às 19 horas quando, após a leitura do Evangelho, seguiam para as suas casas. Então, os dois deixavam Gertrudes na residência dela e se dirigiam à fazenda. Era lá que estavam vivendo desde que haviam se casado, pouco menos de 2 anos antes. O casamento, mesmo realizado através de uma cerimônia simples, como quisera a estimada professora, mobilizara toda a cidade, devido à simpatia e ao imenso carinho que todos nutriam pelo casal. Carlos e Eugênia viviam muito felizes, sentindo crescer a cada dia o amor puro e verdadeiro que os mantinha unidos há tanto tempo. Naquela noite, quando chegaram à casa de Gertrudes, Eugênia, que estava em adiantado estado de gravidez, começou a sentir fortes contrações e pediu para descer do carro. Era sua primeira gravidez e Carlos ficou bastante preocupado, vendo-a segurar a barriga com as 2 mãos, gemendo e se contorcendo. Carlos, meu querido, chegou o momento, acho que a criança vai nascer agora. Meu Deus, Eugênia. Vamos voltar para o carro, vou levá-la ao hospital imediatamente. Não. Vai dar tempo, disse ela olhando para Gertrudes, e compreendeu a sua intenção. A Eugênia está certa, Carlos. Leve-a para o galpão e deite-a numa maca, que eu vou apanhar uns apetrechos e já estou indo para lá. A menos que você não confie nesta parteira aqui. Confio na senhora muito mais do que em qualquer médico, Dona Gertrudes. Afinal, foi pelas suas mãos que vim ao mundo. E os seus pais também, enfatizou ela. Com muito cuidado, Carlos pegou Eugênia no colo e a conduziu para o galpão. Gertrudes entrou para atendê-la e, ao perceber que o rapaz estava muito impaciente, pediu-lhe que se retirasse e esperasse do lado de fora. Numa hora dessas, o pai mais atrapalha do que ajuda. Vá para fora e fique esperando, que na hora certa eu lhe chamo. E praticamente o expulsou do cômodo. Estreante no ofício de pai, Carlos realmente estava muito tenso. Ficou aguardando do lado de fora, perscrutando as estrelas, rezando para tudo dar certo. Enquanto isto, a experiente Gertrudes se encarregava de trazer ao mundo a criança tão esperada. Poucos minutos depois, o choro estridente do recém-nascido ecoou pelos ares. Carlos invadiu o aposento em disparada. Nasceu? Nasceu? Perguntava com uma expressão patética no rosto, como se duvidasse de tão óbvia realidade. Parabéns, papai. É um meninão, exclamou Gertrudes. Eugênia, chorando e sorrindo ao mesmo tempo, com a criança aconchegada em seu seio, disse-lhe com voz cansada. Veja, meu amor, que lindo bebê Deus mandou para nós. E mesmo. Ele é lindo e forte, comentou Carlos, aproximando-se da cama. Seu semblante expunha uma alegria quase infantil, olhos brilhando de euforia, lágrimas aflorando de sua alma, lavando-lhe as retinas. De repente, olhou à sua volta e reparou que a criança havia nascido na mesma maca onde Anselmo estivera internado alguns anos antes. Então, sentiu uma imensa saudade do amigo, lembrou-se de que, se não fosse pelo sacrifício da própria vida que Anselmo fizera em seu benefício, ele não estaria vivendo aquele momento tão especial. Completamente tomado pela emoção, permitiu-se entregar ao abraço afetuoso da esposa. Juntos, choraram e oraram a Deus, agradecendo pela maravilhosa graça recebida. Eugênia, você permite que eu escolha o nome do nosso filho? Perguntou ele, assim que recuperou o controle da voz. É claro, meu amor. O que você sugere? Havia pensado em chamá-lo de Anselmo, o que você acha? Anselmo? Oh, meu querido. É claro que eu concordo. Nada mais justo do que fazer uma homenagem à pessoa que nos permitiu estar assim,
tão felizes e realizados. E Carlos, aconchegado ainda à esposa, beijou-a carinhosamente. Depois, acariciou com o dorso dos dedos o rostinho miúdo do filho e voltou a agradecer a Deus por lhe proporcionar tamanha felicidade. Num canto do galpão, numa imagem que só a Gertrudes conseguia ver, encontrava-se Santinha, espírito protetor do recém-nascido, também tomada de profunda emoção. Apresentava-se radiosamente bela e elevava aos céus uma fervorosa prece, pedindo bênçãos para o amado pupilo que iniciava, naquele pequenino corpo, a sua nova jornada terrena. Lá fora, uma esplêndida lua cheia derramava claridade sobre os campos orvalhados, sobre as montanhas, as árvores, as estradas. E a festiva sinfonia que os grilos promoviam naquela noite era um concerto de boas-vindas ao espírito que, em constante aprendizado, voltava às lições, reiniciando seus passos na trilha do passado. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Junte-se a nós, se inscreva no canal, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram. Veja o link na descrição do vídeo.